Vamos ao Senhor em oração. Pai, eu me achego diante de Ti em o nome do Teu Filho. Pai, eu oro para que por intermédio da Tua Palavra e do Teu Espírito, estes homens sejam ajudados, que eles cresçam em Cristo, cresçam em integridade, cresçam de acordo com a Tua ordem criativa para as coisas, que eles assumam os papéis concedidos a eles. Pai, eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Ok, apenas para começarmos, vamos dar uma olhada, se vocês tiverem uma Bíblia, dê uma olhada em Provérbios 13. Ok, Provérbios 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Agora, aqui está o que eu quero que vocês vejam. Por todo o livro de Provérbios, nós temos alguns termos que parecem apontar para a mesma pessoa. Um tolo, alguém que é ingênuo, e um simplório e um jovem. E aqui está o que eu quero que vocês vejam. Ainda que isso nos deixe um pouco desconfortáveis, a Bíblia diz que se você é jovem, você não tem sabedoria. E a razão por que ela diz isso é porque a sabedoria não é algo que você nasce com ela. Na verdade, você nasceu apenas com o oposto dela. A Bíblia nos ensina que a estultícia está arraigada no coração da criança. Então, o que você precisa ver é que no jovem, no ser humano jovem, há uma ideia de ser um tolo, de não possuir sabedoria, de não saber como se comportar, agir. Agora, se você for a muitos lugares do mundo, especialmente áreas tribais, ou se tivéssemos uma máquina do tempo, pudéssemos voltar no tempo, veríamos algo muito diferente do que nós vemos hoje em dia. Muito, muito diferente. Nós veríamos homens treinando meninos. Não veríamos meninos com outros meninos. Muito dificilmente veríamos eles com outros meninos. Quase nunca veríamos um homem jovem com um homem jovem. Isso era considerado basicamente um tabu. Era errado. Por quê? Essa passagem, isso promoveria a tolice. Um tolo somado a outro tolo não resulta em um homem sábio. Então, quando você tem um grupo de tolos indo juntos para uma direção, você só tem absolutamente tolice em último grau. Agora, mesmo fora das culturas bíblicas, você pode encontrar isso. Agora, por que colocamos jovens com homens mais velhos? Quero dizer, desde que estão na pré-escola até depois da faculdade, homens jovens estão com jovens homens. E a grande influência na vida de jovens homens são outros jovens. Por que nós fazemos isso? E não só fazemos isso no mundo secular, fazemos isso na igreja. Por exemplo, você tem 4 anos, você vai para a igreja. Eles te colocam numa salinha especial lá da escolinha com outros meninos da sua idade, geralmente liderados por uma mulher. Quando você chega à adolescência, eles te colocam com outros adolescentes. Na verdade, você pode passar por toda a cultura cristã ocidental e nunca ter um homem te influenciando. Por que que isso acontece? É porque nós temos sido influenciados por princípios não bíblicos. E seria suficiente se esses princípios estivessem apenas na nossa cultura. Mas o fato é que a igreja é mais influenciada pela cultura que a cultura influenciada pela igreja. Na verdade, chegamos ao ponto em que nós tentamos construir igrejas de acordo com a cultura, ao invés de construir igrejas de acordo com a Bíblia para que elas possam se posicionar contra a cultura. Agora, vamos ver algumas coisas. Em primeiro lugar, muitos de vocês provavelmente ouviram essa terminologia, o conflito das gerações. O conflito das gerações. Isso vem do meu tempo, um pouco antes do meu tempo, início dos anos 60 que isso vem, conflito de gerações. Até aquele ponto, não havia algo como o conflito das gerações.
Isso começou nos anos 50, com a chamada rebelião da juventude, o estilo Marlon Brando, James Dean. Esse conflito entre a geração mais nova e a geração mais velha, até o ponto que evoluiu e agora, se você olhar para a mídia, um filme ou a televisão, você não vai apenas enxergar uma separação entre o adulto e o jovem, mas os adultos também aparecem como insensatos, como quem não sabe de nada. E os jovens são os que acabam por instruir os adultos, completamente o avesso das Escrituras. Agora, se você não quer ser um cristão, e até mesmo ficar longe da história secular e seguir essa onda, essa é a sua prerrogativa, a sua escolha. Mas o que você precisa saber é que isso não é cristão. E as sociedades nunca foram construídas com base em tais fundamentos. Hoje em dia, a criança, o menino, lidera o homem. Agora, eu quero falar por um momento apenas a respeito do conflito das gerações. Em que ela se baseia? Na verdade, é baseado na teoria da evolução. De que o que vemos no macrocosmo, de um desenvolvimento de espécie para espécie, isso foi colocado em um microcosmo e é esse o modo como crianças se desenvolvem. O fato é que isso é fundamentado em teoria, não em fatos. E mesmo que você aceite a evolução como um fato, o que eu não aceito, ainda assim é um salto muito grande ir daí até o microcosmo do desenvolvimento do ser humano. Agora, o nosso sistema educacional foi desenvolvido por determinados nomes. A exemplo de, provavelmente você conhece Dewey, Russell, pessoas assim. Agora, em que eles acreditavam? Em primeiro lugar, eles eram anticristãos antes de qualquer coisa. Eles eram pró-evolução antes de qualquer coisa. Eles eram antifamília, ao ponto de que Russell nem sabia o sexo do seu último filho. Porque no momento em que um filho nascia, ele o entregava a uma instituição governamental. Que é exatamente o que nós fazemos hoje em dia. Educação pública, instituição pública. Nós temos os pais perseguindo o sonho americano. Então, no momento em que uma criança nasce, depois de umas 6 semanas ou 6 meses, a mãe volta para o trabalho e o filho vai para onde? Creche, pré-escola. E fica nos braços da instituição governamental até se formar na faculdade. E nós temos literalmente milhares e milhares e milhares de horas de educação formal em tudo que é secular e anticristão. Isso sem falar na mídia, já que a criança pode passar 3 horas ou mais assistindo mídia todos os dias da sua vida. E nós imaginamos porque a nossa cultura está mal. Agora, eu quero que você perceba uma coisa. Eu não estou falando de outras pessoas, eu estou falando de vocês. Estou falando de mim mesmo, de algo que eu tenho lutado contra e tenho que continuar lutando para permanecer fora disso. De que nós somos produto da nossa cultura, de que nós voltamos nossas crianças para César e nós temos seguidores de César. Dentro da igreja, não há diferença. Nós fazemos a mesma coisa. Agora, outra razão para isso não é apenas o nosso sistema educacional. É algo que parece um pouco mais mundano. Algo não tão ruim quanto isso, mas que na verdade é. Quando o meu pai voltou da Segunda Guerra Mundial, ok? Ele era um filho da Grande Depressão. Ele viveu na depressão, vendendo jornais nas ruas, com 10 anos de idade, nas ruas de Detroit, para comprar comida. Então ele vai para a Segunda Guerra Mundial e luta, toma um império, vê a maioria dos seus amigos morrer, volta e por causa da prosperidade que a guerra proporcionou, a prosperidade econômica. O que aconteceu? Vou dar a meus filhos coisas que eu nunca tive. Então, o que acontece? Perdemos nossos pais em sua paixão de dar aos seus filhos coisas que eles nunca tiveram e perdemos nossas mães, porque as mães estão nas fábricas construindo bombas, aviões e tudo o mais. Enquanto os pais lutavam na Segunda Guerra Mundial. O problema é que quando a guerra acabou, as mães não voltaram para casa.
Então, basicamente, o que aconteceu foi isso. Nós fomos criados por uma instituição governamental ou pública anticristã. Nós não estivemos com homens sábios, mas desde quando éramos pequenos fomos colocados em um grupo de tolos coletivos. E olhamos para os nossos exemplos e eles têm a mesma idade que temos. E crescemos nisso toda a nossa vida. Ao ponto em que nós temos que tem 30, 34 anos que ainda se juntam. E o que eles gostam é de jogar videogame ou simulador no NFL, algo assim. Você entende? Nós perdemos a masculinidade. Deixa eu dar um outro exemplo. Talvez alguns de vocês possam dizer, não, isso não acontece comigo. Louvado seja Deus, se esse for o caso. Mas muitos de vocês passam mais tempo com gente da idade de vocês do que com o próprio pai. Muitos de vocês, depois de alguns anos no sistema público de ensino, na verdade, sua mãe e seu pai, especialmente os seus irmãos e irmãs, simplesmente te atrapalham. Você fica em casa tempo suficiente para comer e dormir, mas você quer estar com seus amigos. É com quem você quer estar. E mesmo agora, quando você está com uns 20 anos, é a mesma coisa. Só quer estar com seus amigos. Então nós temos programas de comédia que são muito populares, amigos, só querer estar com os outros amigos. Então você está com seus amigos, mas não há família. A casa vira uma espécie de condomínio, onde as pessoas só vão para comer, vão para os seus quartos, dormem, jogam videogame, estão longe do restante da família e saem para ver os amigos. Então o que nós temos visto é, literalmente, a destruição da nossa civilização. Quando eu estava no meu primeiro ano lá na faculdade, estudando ciência política, nós fomos ensinados de que há certas instituições, não importa se você é liberal, conservador, o que quer que seja, há certas instituições que devem existir para que uma sociedade exista. E se você quiser destruir aquela sociedade, você deve remover essas instituições. É tudo que você precisa fazer. E uma dessas instituições, de fato, uma das mais importantes, é a família. Você destrói a família. Então nós vivemos em uma era, neste exato momento, em que, mesmo que a mãe e o pai fiquem juntos, se você olhar para o que a família é, não é uma família, se for comparada com as Escrituras. Deixa eu dar outro exemplo. A Bíblia diz que o pai, ele deve ser a maior influência na vida dos seus filhos e filhas, em todos os sentidos. Talvez falemos sobre isso depois. Mas a Bíblia também diz que na igreja, as pessoas que devem ministrar a todos os indivíduos na igreja são os anciãos. Esses são homens que precisam de certas qualificações, de acordo com 1 Timóteo 3, Tito 1. São homens maduros de Deus. Eles são homens. Muitos de vocês nunca tiveram contato com um desse. Vocês foram para a escola dominical, para a igreja das crianças e não havia anciãos. Vocês foram para o grupo de jovens e havia apenas um rapaz um pouco mais velho com vocês, com gel no cabelo e ótima personalidade, que não sabia nada. Vocês estão entendendo? Então, a principal influência na família deve ser o pai. Isso foi removido de vocês. A principal influência na igreja devem ser os anciãos. E provavelmente vocês nunca viram um. Então, o que nós temos? Nós removemos todas as coisas. Masculinidade é algo que é ensinado. Masculinidade é algo aprendido por imitação, mas eles tiraram todos os homens da sua vida. Provavelmente, para alguns de vocês, o homem mais marcante na vida de vocês é os seus treinadores, porque eles foram os únicos que agiram, de certa maneira, como a autoridade masculina na vida de vocês. Então, agora vocês estão entendendo? E aqui está a coisa triste. Você vai voltar para a igreja. E isso vai continuar. A não ser que grandes mudanças sejam realizadas. Nós perdemos os homens no Ocidente. Há algumas semanas
Eu estava falando com um grande amigo meu, talvez vocês o conheçam, o Rory Balkan, e ele me liga e diz, cara, Washer, esse artigo acabou de sair. Não me lembro se foi na revista Time. Eu tenho que mandar para você. E ele me mandou, mas eu estava fora do país. E dizia que até as autoridades seculares dizem que não há mais homens. Que os Estados Unidos não têm mais homens. É uma crise. É uma crise. Agora, existem muitas coisas que são culpa de vocês. Mas nesse caso, eu posso dizer honestamente, por causa da falta de conhecimento em muita gente, suas vidas não são o que poderiam ser. Verdadeira masculinidade. E é sobre isso que nós precisamos falar hoje. O problema é que isso pode levar de mais que 2 sessões hoje à noite e amanhã de manhã. E eu vou introduzir algumas coisas, mas essas são coisas que vocês deverão perseguir. Vocês precisam perceber algo que eu percebi há muitos anos atrás. Não por uma epifania ou alguma visão, mas estudando as escrituras simplesmente. Um dia eu me toquei disso. Tudo está errado. E não é uma questão de simplesmente ajustar o sistema. Isso é um problema. Ele está se despedaçando. É preciso começar tudo de novo. Agora, esse tipo de linguagem é muito perigosa e é assim que começam as seitas. Mas deixa eu compartilhar isso. É um princípio de hermenêutica bíblica. E eu quero que vocês entendam isso. Hermenêutica bíblica, a ciência de como estudar a Bíblia. Há um princípio na hermenêutica bíblica que diz o seguinte: você sempre deve fazer a sua teologia no contexto da igreja. O que significa? Significa que se um cara como eu se levanta e diz, tudo está errado agora, no que diz respeito ao homem, à família, a tudo, e nós temos que mudar isso. E você me pergunta, mas por que você diz isso? E eu respondo, porque é isso que a Bíblia diz. Como você sabe que a Bíblia diz isso? Porque todo mundo está feliz com o que está acontecendo. Então, que direito você tem de dizer que a Bíblia contradiz nosso modo ocidental de fazer a igreja? Bem, eu apelo para a história. Veja, é por isso que eles não querem que você estude história. Se eu apelar para a história e olhar para 2000 anos de cristianismo, e eu vou ver o quê? Eu vou ver que há tendências doutrinárias e teológicas, que esse era o jeito que eles faziam as coisas, essa era a forma que eles interpretavam a Bíblia, e eu venho para hoje em dia e reconheço que a igreja atual contradiz 2000 anos de história da igreja. Quem está errado? Vê, eu posso apelar para a história e dizer, estamos errados. Nós estamos errados. Em muitas igrejas puritanas, você de fato poderia, como homem, ser removido da membresia, disciplinado publicamente, se você não doutrinasse os seus próprios filhos. Se você não fosse o primeiro professor de teologia, de doutrina e de religião dos seus filhos, você seria admoestado diante da igreja por falhar em ser um pai piedoso. Agora, quero que vocês pensem numa coisa. Se eu entrasse numa igreja típica de hoje em dia e eu dissesse, ok, quantos de vocês homens, consistentemente, umas 4 vezes por semana, pelo menos, meia ou 1 hora por vez, estão ensinando as escrituras aos seus filhos? Quase ninguém levantaria a mão. Isso é o mínimo. E ninguém levantaria a mão. E não temos problemas com isso. Mas se eu me tornasse o novo pastor da igreja e dissesse, eu vou acabar com o grupo de jovens, não teremos mais grupo de jovens, nem escola dominical, nem teremos mais igrejas para crianças, o que fariam comigo? Me demitiriam imediatamente, não é? Haveria uma batalha acontecendo e eles diriam, esse cara odeia as crianças, ele odeia os jovens. Olha para o que nós temos. Jesus disse, vocês anulam os mandamentos para seguirem tradições. E em nenhum lugar das Escrituras, os pais são ordenados a delegar a educação religiosa dos seus filhos à igreja. Mas por toda a Escritura, os pais são ordenados a discipular os seus filhos, a discipular suas esposas, a entregar suas vidas por suas famílias pela causa de Cristo. Então, mantemos nossas tradições e matamos alguém que chega com as Escrituras dizendo, você está errado. Veja como é fácil simplesmente seguir uma tradição e não seguir as Escrituras. Bem, esse é o jeito que sempre fizemos. Sim, é. Na sua geração. E está errado. Está errado.
Somente a ideia que temos aqui em Provérbios 13:20 já diz: quem anda com o sábio será sábio. E o que mais diz? Mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Agora, eu quero que a gente vá, eu trouxe o que eu quero fazer aqui, ao invés de tocar nas melhores coisas que eu puder, eu vou simplesmente começar a estabelecer uma fundamentação teológica com vocês. Se não conseguimos terminar, não vamos terminar, mas se quiserem que eu volte e faça isso de novo, eu volto em qualquer momento. Mas vamos olhar para muitas coisas que vocês vão dizer: eu não sei se isso se aplica. Aplica sim. Porque eu não posso simplesmente pular para aquilo que vocês precisam sem estabelecer primeiro um fundamento, ok? A primeira coisa agora que eu quero fazer é dizer que precisamos olhar para a nossa realidade como povo. Precisamos olhar para a nossa realidade presente. Agora, para começar essa fala, deixa eu dar uma ilustração do meu passado. Eu estudei teologia, é claro, tenho meu mestrado em teologia, essas coisas, estudei grego, hebraico, lógica, todo tipo de coisa. Filosofia na universidade. Agora, há muitos anos, um amigo meu da Colômbia Britânica me enviou um livro e me disse: leia isso. Era sobre lógica. Então eu abri e li o primeiro capítulo. E eu li o primeiro capítulo 3 vezes e disse: ok, eu entendo a terminologia, as definições que ele deu para a terminologia, e agora eu posso dialogar com essa pessoa. Era lógica em nível muito mais elevado do que aquilo que eu tinha estudado na universidade. Depois que eu li o capítulo, fechei o livro e fui até a cozinha pegar algo para comer. Eu voltei e aconteceu que eu olhei para a capa do livro. E era como um esboço de desenho à tinta na capa do livro. E eu pensei: bem, isso não é comum, porque era o que parecia para crianças de 8, 9 anos, sentadas em linha com um professor direcionando eles. Então eu pensei: por que isso está na capa do livro? Então eu abri o prefácio e comecei a ler, e era lógica básica para as crianças do fundamental no período da colônia. Vocês precisam deixar que esta busca se agarre na mente de vocês e no coração. E eu não quero ser ofensivo, eu me incluo nisso. Eu tenho lutado há anos para sair disso. Nós somos um povo ignorante. Nós somos um povo ignorante. Se eu voltar simplesmente 200 anos no tempo, provavelmente eu poderia me assentar com muitas crianças de 10, 12 anos e discutir teologia, que muitos de nós provavelmente nunca ouvimos. Nós somos um povo ignorante na doutrina e na teologia. Somos tecnicamente avançados, mas histórica, filosófica e logicamente não. Uma vez eu estava falando com uma pessoa lá na universidade sobre a questão da genética, após uma palestra que eu ministrei. E uma pessoa me disse depois: o que você faz? Você estuda o tempo todo? E como você falou com aquele cara? E eu disse: se você notar, eu não falei com ele. E ele disse: sim, você falou. E eu respondi: não, eu lhe fiz perguntas. Sim, mas ele saiu bravo. E eu disse: sim, foi mesmo. Como você fez isso? E eu respondi: bem, eu não sei nada sobre genética. Então ele disse: mas o que você sabe sobre isso então? Bem, eu sei lógica. Eu sei um princípio básico que derrubou muitas coisas que ele disse. A lei da não contradição. Não se pode ser uma coisa e não ser uma coisa da mesma forma e ao mesmo tempo. Se eu fosse até a sua geração com um microfone e dissesse: o que você pensa da guerra no Iraque? Vocês diriam todo tipo de coisa. Muitos de vocês iriam repetir muito do que a mídia diz. Mas vocês diriam todo tipo de coisa. Veríamos todo tipo de opinião na universidade. Mas se depois de alguém dar a sua opinião, eu perguntasse: em que se baseia a sua opinião? Que trabalhos sobre guerra no Oriente Médio você estudou? Bem, nada. O que você estudou sobre economia no Oriente Médio? Nada. A teoria da guerra? O que você estudou? E eu podia continuar pedindo pelas fontes básicas. Você entende? Somos um povo rápido para dar a nossa opinião, mas geralmente é só entrar na onda do que todo mundo está dizendo, porque desejamos aprovação. Nós desejamos aprovação. Então, assim, o que eu quero que vocês vejam é que somos uma cultura, sim, somos avançados tecnologicamente. Acho que nós temos mais coisas em uma calculadora do que na cabeça do primeiro homem
que foi a Lua. Somos tecnologicamente avançados, mas nós não lemos, não conhecemos história, não nos questionamos a respeito das grandes coisas que realmente importam. E, enquanto cultura, apenas seguimos uns aos outros. Deixa eu dar apenas outro exemplo. Olha, eu não sou contra a natação, ok? Não sou contra ir à praia necessariamente, mas é que algumas praias você tem que ser cego se quiser ir para lá. Mas algo em que eu quero que vocês pensem. O que um cristão do seu grupo de jovens vestiria na praia hoje em dia e todo mundo ficaria ok com isso? Há 75 anos, se alguém saísse em público vestido assim, as autoridades seculares o prenderiam, o multariam, mandariam para a cadeia ou para uma clínica para ser examinado. Isso há 75 anos atrás. Eu não estou dizendo se é certo ou errado, apenas quero que vocês vejam algo. O que os cristãos aprovam totalmente hoje em dia, há 75 anos atrás, os incrédulos achavam que era ilegal ou insano. Isso não deveria fazer vocês pensar? Cara, nós estamos na Terra. Nós precisamos achar um lugar para nos estabelecer. Se tudo isso está mudando e todas as coisas mudam muito rápido, no que a gente está se fundamentando? Nós nos fundamentamos na palavra de Deus. Nós nos fundamentamos na palavra de Deus. Agora, eu quero que olhemos para a nossa realidade. Eu vou citar alguns versículos para vocês. O que eu posso fazer é passar essas notas para o Doug e ele pode imprimir, sei lá, para que vocês não tenham que ficar escrevendo feito loucos. Mas eu quero ler alguns versículos para vocês. Juízes 17:6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Não havia rei. Isso significa que não havia autoridade. E quando não há autoridade, nenhum tipo de autoridade, todos faziam o que bem parecia aos seus próprios olhos. Deixa eu dar um exemplo na vida da igreja. Quantos de vocês ouviram uma discussão sobre o princípio normativo regulador? Provavelmente ninguém. E ainda assim, essa tem sido uma das maiores discussões da história da igreja. A pergunta é: o princípio regulador diz que nós podemos fazer na igreja apenas o que Deus ordena especificamente. O princípio normativo diz que podemos fazer tudo o que Deus não proibiu especificamente. Você percebe que hoje em dia ninguém discute sobre isso. Por quê? Porque se faz todo tipo de coisa sem mesmo sequer consultar a Bíblia sobre como uma igreja deveria ser. De fato, nossas igrejas são construídas depois de irmos à comunidade, descobrir o que eles querem em uma igreja, dar isso a eles e chamar isso de igreja. Você entende? Não temos autoridade. Se você acredita que as escrituras são infalíveis, são inspiradas, você lutou apenas metade da batalha. Apenas a metade. A segunda pergunta é: elas são suficientes? Eu tenho que ir para fora das escrituras para descobrir o que Deus quer para seu povo. Minha vida sobre a fé, sobre moralidade. Bem, o que a escritura ensina é que absolutamente não. Você entende? Talvez você esteja reconhecendo agora mesmo quase tudo o que fazemos enquanto povo é feito sem autoridade. Quase tudo na igreja é feito sem autoridade. Você basicamente vive sua vida de modo que você acha que você deve viver. Esse era o gênio puritano. Eu sei que vocês já ouviram muitas coisas ruins sobre os puritanos, mas eu desafio qualquer um a dar as fontes básicas da questão. Mas o gênio puritano, embora eu não concorde com ele em tudo, fazia a pergunta: como eu aplico a escritura a cada aspecto da minha vida? Nós não fazemos mais essa pergunta. Vamos continuar. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É verdade. Eu poderia levar vocês para a Amazônia, para os chamados montes, a região mais longe do rio que se pode chegar. Porque quanto mais longe você vai do rio, mais floresta vai aparecer, ok? Ok? Você morreria em questão de dias, a menos que você estivesse com alguém que soubesse o que estava fazendo. Essa é a razão porque eu pude estar em tantos lugares ruins. Não é porque eu sou o cara durão, mas porque estava com índios que sabiam o que estavam fazendo e eu seguia eles em tudo o que eles diziam. Você entende? Quando você não tem conhecimento sobre determinada coisa e você não segue alguém que tem, você é destruído por falta de conhecimento.
Isaías 1, do 4 ao 6 diz isso: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisas sãs senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Essa é a sociedade, essa é a igreja. Ou o que se chama de igreja hoje em dia. O que se chama de igreja hoje em dia. Por quê? Porque nos desviamos da palavra de Deus. Agora, eu quero que nós, reconhecendo que em que nós estamos, reconheçamos o que deveríamos estar fazendo. Nós devemos ser convencidos. Agora, se você não é um cristão e decidiu que Cristo e tudo mais é só um boato, e você deseja viver de acordo com a sua própria sabedoria, você tem essa prerrogativa. Mas se você vai se denominar um cristão, então você tem que tomar decisões sérias. Em primeiro lugar, nós devemos ser convencidos de que tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus, absolutamente todas as coisas. Nós temos 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Absolutamente todas as coisas para a glória de Deus, tudo. E você não pode fazer as coisas para a glória dele, estando a parte do que ele te ordenou. Ok? Nós temos casos por toda a Escritura em que nós temos pessoas que fizeram coisas sábias aos seus próprios olhos, pensando que elas estavam fazendo para a glória de Deus, apenas para descobrir que elas estavam no final lutando contra Deus. Também, 2 Coríntios 10, 5, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levante cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Não apenas devemos glorificar a Deus em todo ato, temos que glorificar a Deus em todo pensamento. Meus pensamentos devem ser cativos e devem ser trazidos em obediência a Cristo. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Aqui, alguns podem argumentar: bem, isso soa muito como escravidão, como o fim da liberdade de pensamento e todas essas coisas diferentes. Bem, provavelmente vocês não se lembram desse cantor, mas havia um cara chamado Bob Dylan, há muitos anos atrás, lá no meu tempo, que disse algo assim: você tem que servir alguém. Você vai servir alguém. Você vai ser prisioneiro da visão de mundo de alguém. Me desculpe. E é engraçado que as pessoas que mais se gabam de se libertar da visão de mundo de todo mundo, eles se juntam em sua própria visão de mundo e juntos tentam agradar uns aos outros. Não é incrível? Quando falamos de liberdade, nós precisamos entender algo. Teologicamente, só existe uma pessoa que é livre e ela é Deus. Só há um que toma decisões sem ser manipulado ou coagido. Vocês não têm livre-arbítrio. Quase tudo que vocês fazem é manipulado ou coagido pelas pessoas ao redor de vocês, pelas tendências ao redor de vocês, pelas ideias ao redor de vocês, até o jeito como você se veste. Tudo tem a ver com a aparência das pessoas de hoje em dia. Como elas se vestem, como elas conversam, como elas andam, como elas são as calças delas. Tudo isso na sua vida é influenciado por outras pessoas. Então a questão não é: eu troco a autonomia ou a minha liberdade pessoal em nome da submissão a uma declaração a respeito de como eu devo viver. Essa não é a questão. Você não faz isso. A questão é: a quem você vai se submeter? A uma cultura que está mudando a todo tempo ou a algo mais estável e eterno? Agora, também, 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Agora, um homem de Deus não é necessariamente alguém que prega. Todos nós devemos ser homens de Deus. E o que diz aqui é que tudo que nós precisamos para ser, o que nós devemos ser, é encontrado nas Escrituras. E se memorizamos a Escritura, renovando a nossa mente na Escritura, então ela vai nos ensinar, nos provar, nos treinar e nos corrigir. Mas se nós estamos, a parte disso, apenas imagine por um momento, alguém que está fora do mundo 16 horas por dia.
Algumas horas de televisão, algumas horas de videogame, envolvido por uma atmosfera mundana, vai para as aulas no campo secular e tudo mais, e ele tem um período calmo de 15 minutos. Você vai mudar o mundo. Não, não vai. Você vai ser conformado ao mundo. Você apenas vai vestir uma camiseta cristã. Você entende? Vai custar muito, caras, para nos libertar. O grande problema que a NASA tem é a gravidade. É simplesmente um grande problema. Se você está escalando uma montanha, seu grande problema é a gravidade. Quando você envelhece, o grande problema do seu corpo é a gravidade. E é preciso muita força para ser liberto dessa gravidade. Da mesma maneira, é preciso muita força para se libertar da sua cultura, mais do que 15 minutos por dia. Você tem que perceber, isso é errado. Você precisa perceber, jovens, me escutem. Um dia você vai influenciar totalmente a vida de uma mulher, seja para o bem ou seja para a destruição. Você vai influenciar a vida de crianças, seja para o bem, seja para a destruição. Você precisa perceber isso. A menos que você permaneça solteiro, se divertindo nos bares a vida toda, você vai causar um grande impacto para o bem ou para o mal, ok? Agora, eu quero ir para algumas coisas. Isso é sobre os pais. Por que você está falando comigo sobre pais? Você diz, porque eu quero te mostrar o jeito que deve ser. Em primeiro lugar, para ser um pai, a minha primeira responsabilidade como pai e como marido é conhecer as Escrituras. Provérbios 29:18 diz, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Alguns pastores vão usar essa passagem e dizer, quando não há profecia, o povo perece. Precisamos ter uma profecia, precisamos de um programa de edificação. Não é isso que está sendo dito aqui. Nós temos um paralelismo hebraico aqui. A primeira frase é definida pela segunda. E qual é a primeira frase? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Qual é a visão? A visão da lei. E para ser um pai, minha primeira responsabilidade é conhecer a lei de Deus. Novamente, em Oséias, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Eu preciso conhecer a lei de Deus porque eu vou influenciar uma mulher e eu vou influenciar os meus filhos. E eu não posso liderar eles no curso deste mundo. Eu não posso fazer isso. Eu conheço o inferno que eu passei. Eu conheço as coisas terríveis que eu fiz antes de vir a Cristo. Eu não quero isso para eles. Agora, eu também devo esforçar para ser um bom exemplo bíblico. Então, como homem, minha principal responsabilidade em relação à minha família é conhecer a lei de Deus e não dar a meus filhos tudo o que eu não tive, mas dar a eles um pai. Mesmo que isso signifique viver em uma casa pequena e dirigir um carro velho, onde você vai ter que usar parafuso para segurar o painel do seu carro, que é o que eu faço. Por quê? Eu não me importo com os carros novos, eu sou um seguidor de Jesus Cristo, não me importo de comprar minhas roupas na Walmart, eu sou um seguidor de Jesus Cristo, eu não me importo com dinheiro, me importo com minha esposa, minha mulher, eu me importo com os meus filhos, eu me importo com os meus irmãos e irmãs em Cristo. São as coisas que não tenho que me fizeram o homem que eu sou, não são as coisas que você tem que te fazem um homem. Muitas das coisas que você tem são exatamente aquelas que te destroem. Então, depois de ser um homem da palavra, eu devo ser um exemplo. Paulo diz em 1 Coríntios 4, 15 a 17, 15 a 16, porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Você entende? Em 1 Coríntios 11:1 diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 2:14, tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia em Cristo Jesus. É o lado positivo disso. Minha principal responsabilidade é ser um homem íntegro, para que aqueles ao meu redor vejam um exemplo. E isso é custoso. É custoso, porque quando você se propõe a fazer isso, o próprio diabo vai te entregar o mundo em uma bandeja de prata. E você terá que tomar decisões difíceis, e essas decisões vão te custar muito caro.
Eu conheci um homem na Flórida que caminhava com Cristo, servindo em uma igreja que estava com problemas, amando a sua esposa, seus filhos, todas as coisas. Ele recebeu uma proposta de emprego para ganhar o dobro do que ele ganhava, o dobro. Ele foi até o chefe e disse não. Por quê? Porque o dinheiro exigiria que eu trabalhasse muito mais, exigiria que eu saísse de uma igreja que estava com problemas. O cara disse, você está louco? Estamos falando do dobro de dinheiro. Ele disse, minha família não precisa de dinheiro. Minha família precisa de comida na mesa, uma casa para viver, para que eles não se molhem e que estejam seguros o suficiente. Mas o que eles precisam? Minha esposa precisa de um homem, meus filhos precisam de um pai. E a minha igreja precisa de alguém que se levante, porque ela está com problemas. Escolhas difíceis. Vamos olhar para o exemplo negativo. Mateus 23, 2 e 3. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Isso é ser radical de acordo com Jesus. É preciso mais do que uma canção cristã para ser radical por Jesus. Dentre os meus heróis na fé estão duas garotinhas lá da Indonésia. Eu não posso nem dizer onde elas estão. Seti e Ernie. Seti decidiu seguir a Jesus Cristo. A Hot Cry, a minha missão, ajuda ela agora. Ela foi capturada pela família dela, foi aprisionada na casa dela. A mãe dela era uma inválida, que não podia comer. Seti foi ordenada a ficar naquele quarto, e a única coisa que Seti podia comer era o que a mãe dela vomitava. E foi assim que ela sobreviveu. Quando ela finalmente conseguiu fugir, pois os pais dela haviam decidido que iam matar ela. Depois de um casamento ou uma festa, a irmã dela descobriu e não pôde suportar que os pais dela matariam a sua irmã, então abriu a porta para que ela pudesse sair. Agora ela trabalha como uma missionária. Uma garotinha pequena que trabalha em uma área onde ela, sua amiga Ernie, outra garota, estão trabalhando sozinhas pela única razão de que não há um homem valente o suficiente para ir àquela vila. Isso é seguir radicalmente a Cristo. Não que você e eu devamos nos sentir mal porque não passamos por algo desse tipo, mas o que eu quero que vocês saibam é que desistir de um pouco mais assim de dinheiro ou de ser alguém legal no campus é um preço pequeno a ser pago. Vamos continuar, ok? Os pais também devem lutar para amar o ensino e governar biblicamente. Agora, de novo, por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que vocês vejam que tenho certeza, seus pais, muitos deles realmente tentam, te levam para a igreja e tudo mais. Quero que vejam que todos nós crescemos nessa cultura e que os pais pensavam agir certo apenas ao levar as crianças para a escola dominical. Eles pensavam que cumpriam o mandamento de ensino ao pequenino o caminho que ela deve seguir e que quando ela se envelhecer ela não vai se desviar dele. Eles achavam que isso significava levá-los para a igreja. Não, significa investir toda a sua vida nos seus filhos. Para que, se for uma garota, ela cresça na pureza da feminilidade e da beleza cristã. Para que, se for um garoto, ele cresça em uma sólida e bíblica semelhança masculina de Cristo. Isso não foi feito com vocês. Eu nem mesmo comecei a me fazer essas perguntas até chegar aos 39 anos de idade. E eu recebi a notícia de que a minha esposa, que teve um tumor cerebral por 8 anos, não podia ter filhos, eu descobri que teríamos um garoto e eu seria um pai. E eu me lembro, eu tinha pregado na selva para homens que queriam me matar, tudo o que você possa imaginar, mas caí de joelhos quando percebi que em relação à família, em relação ao casamento, em relação aos filhos, eu sou um pagão. Sou um pagão salvo. O que as Escrituras dizem sobre ser um homem? Porque agora, tudo o que eu fizer vai influenciar outro jovem, outra jovem. Agora, então, eu devo me esforçar para ensinar biblicamente, para liderar biblicamente, para amar biblicamente. Veja o que diz Gênesis 18, 19 sobre Abraão. Deus disse, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Era o homem que, por intermédio de quem o Messias ia vir. Seus descendentes seriam como as estrelas do céu. Mas olhe para a ênfase aqui, é em seus filhos, que ele iria comandar seus filhos, que toda a sua vida seria para criar uma herança piedosa para o Senhor.
E continua, uma das minhas passagens favoritas na Bíblia, Deuteronômio 6, 5 ao 9. Escute, essa é a responsabilidade de um pai bíblico. Essa é a sua responsabilidade. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Essa é a responsabilidade de um homem bíblico. Isso é o que você deveria ter recebido todos os dias da sua vida. Um homem diante de você constantemente te ensinando o que significa amar o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, alma, mente e força. Mas perceba, muita gente entende isso errado. Eles pensam que o que é dito aqui é que você deve ensinar aos seus filhos um monte de princípios. Bem, o cristianismo tem princípios e ordens e uma moralidade específica, mas não é disso que está falando aqui. Está falando de, através do seu ensino, do seu exemplo de vida, os seus filhos verem o que é um exemplo, um homem amando ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, alma, mente e força. Não alguém que ensina alguns princípios ou conduz a casa baseada em algum sistema legalista, mas ter paixão por Cristo. Sua esposa precisará da mesma coisa. Não importa o quão espiritual é a sua futura esposa. Ela não foi criada por Deus, apesar do que dizem as feministas cristãs de hoje em dia. Ela não foi criada para ser tudo o que pode ser sozinha. Ela nunca será tudo o que pode ser, a menos que você assuma o papel legítimo na vida dela. E entregue sua vida para que ela se torne tudo o que Deus quer que ela seja. Agora, Josué 4, 5 ao 7, Josué diz, um de cada tribo disse-lhes, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas, essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. O que isso significa? Para ser um homem de Deus, você luta as batalhas de Deus. E quando você enxerga Deus para fazer coisas tremendas em sua vida, e por intermédio de você, você as escreve, você grava elas, você lembra delas, para que quando você vá aos seus filhos, você possa dizer, eu vi isso, Deus fez isso, Deus me livrou aqui, Deus foi fiel aqui, Deus me transformou aqui. Você entende? Gente, isso tem tudo a ver com Deus e tudo a ver com a eternidade. Não com ter a melhor vida aqui agora. É tudo sobre Ele. Cada parte disso é sobre Ele. Agora, Efésios 6,4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não está ordenando isso para os professores da escola dominical, líderes de jovens ou algo do tipo. É a principal responsabilidade de um pai. Minha principal responsabilidade como homem é conhecer a Cristo. Depois disso, a minha principal responsabilidade é a minha esposa. Depois disso, meus filhos. Depois disso, o ministério. É assim que funciona. É assim que tem que ser. Agora, você pode não estar no ministério quando se formar na faculdade, mas é a mesma coisa para você. Se você pensa que já fez bem em prover financeiramente a sua família, você não tem ideia do que as Escrituras dizem. De fato, é assim que vai funcionar. Se você quiser ser bíblico, você vai trabalhar e trabalhar e trabalhar. E quando chegar em casa, às 5 da tarde, está completamente exausto, adivinha, o seu trabalho apenas começou. Então você vai entregar a sua vida pela sua família até ir para a cama às 10 ou 11 da noite. Você não vai se sentar e assistir TV, você não vai sair com seus colegas e fazer todo tipo de coisa. Você vai entregar a sua vida pela sua esposa, seus filhos e vai cansado para a cama. E você vai acordar no outro dia e vai fazer tudo de novo. Isso é a vida cristã. Não é sair com seus amigos, não é fazer tudo isso, não. É isso. E é suficiente. É suficiente. Mas perceba uma coisa. Um homem que é tão dedicado à sua família, vai chegar um tempo que, como eu amo caçar.
e fazer coisas do tipo. A minha esposa vai chegar para mim e vai dizer: aqui está o seu arco, as suas flechas, vá se divertir e matar alguma coisa por aí. Porque eles sabem que este homem entrega a vida dele. E ela vai abençoar ele. Assim como você entregou a sua vida para abençoá-la, ela vai aprender a entregar a vida dela para você. Ao invés de você lutar pelo seu território, o seu tempo livre, e ela lutando pelo território dela e o seu tempo livre, vocês serão um em servidão. Em bênção. Em bênção. Agora, em 1 Timóteo 3,4 diz: e que governe bem. Está falando aqui do pastor, do gestor que preside, que protege, que é guardião, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Percebe que se você não consegue lidar com sua esposa e seus filhos, você não pode nem mesmo estar no ministério? Se você não pode entregar a sua vida para eles, você não pode estar no ministério. Agora, eu quero sair daqui e quero olhar. Eu sei que vocês não são crianças, mas eu quero que vejam o jeito como as coisas devem ser. Os filhos devem ser convencidos dos papéis dos seus pais. Eles devem ser. O papel dos pais é ordenado por Deus. E a primeira lei que regulamenta o relacionamento entre os homens. Se você olhar para os 10 mandamentos, os primeiros 6, os primeiros 4 lidam com Deus. E os próximos 6 lidam com os homens. E o primeiro desses 6 é sobre a família. E eis o que diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias de vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te concede. Então, Deus não te mata prematuramente. Mas significa muito mais do que isso. Israel, se você não obedecer isso, a terra vai te vomitar. Nenhuma cultura se sustenta onde os filhos não respeitam os seus pais e as suas mães. Nenhuma cultura pode existir, adivinha? Vocês sabem, especialistas em cultura dizem que estamos à beira de um desastre. Nós estamos. Por quê? A Escritura é verdadeira. A Escritura é verdadeira. É a pura verdade. E tudo começa com isso, então. Eu trabalhava em um ministério de rua quando eu estava no seminário. Passei até um tempo com as pessoas de rua e eu ainda faço de maneira informal um questionário. Havia um questionário que eu aplicava e descobri que toda a rebelião dos moradores de rua começou na casa deles. Começou em casa, contra os pais. Algumas vezes seus pais não eram dignos. Eles eram horríveis, mas foi assim que tudo começou. Você entende? Você foi criado em uma cultura onde o absoluto oposto não é apenas ensinado. Está em todo lugar da mídia. Se você pudesse ver, houve um tempo, quando eu era um menino, que havia programas de comédia. Papai Sabe Tudo, Leave It to Beaver. Os meninos sempre corriam soltos, se metiam em problemas e insensatezes, e o pai viria e resolveria tudo. Agora é justamente o inverso. O pai e a mãe são os tolos. E os jovens é como se soubessem como as coisas devem ser. Você vai ver um programa de comédia inteiro com nada mais do que os adolescentes do ensino médio e você nem vê os pais deles. Eu estou dizendo a vocês, pessoal, o que o apóstolo João diz em 1 João: todo mundo, o mundo jaz no maligno. E tudo é projetado para envolver, para destruir tudo o que Deus construiu. Mas aqui está o problema. E isso é verdade. E eu disse isso quando muitos deles estavam presentes. O problema são os supostos homens de Deus, pastores e pregadores no nosso país. Em vez de serem homens que conhecem a Deus, que caminham com Deus, que gastam tempo em oração, que se alimentam da palavra de Deus para terem coragem, seus garotinhos correm soltos procurando pela próxima chave para fazer a igreja crescer. E por causa dessas coisas, nunca se fala dessas coisas. Você entende? Nós precisamos de homens que passem mais tempo com Deus do que com algum manual de crescimento de igrejas. Homens que não estão preocupados se o talão de cheques dos membros está equilibrado, mas em como estarão suas almas no dia em que eles estiverem nus diante de Deus e forem julgados. As grandes perguntas da cultura. E o que está acontecendo?
é bem provável que o mundo, como você conhece, mude dramaticamente. Você entende? Você pode até ver isso no microcosmo. Deixe-me abrir esse parênteses aqui por um momento. Quando eu falava com imigrantes, fossem eles espanhóis, lá da Índia, ou seja, lá de onde for, eles me diriam o seguinte, porque todos nós chegamos aqui como imigrantes, de uma maneira ou de outra. E é isso que eles me diziam. Eu estava falando com um homem em um hotel, há alguns anos atrás, uma família indiana, era dona do hotel da Índia. E eu estava falando com ele, dizendo o quanto eu admirava, porque ele comprou o hotel, a família toda morava no hotel, eles faziam sacrifícios, faziam tudo para construir algo para a família deles. E eu estava dizendo à mulher que estava na recepção o quanto eu admirava a dedicação deles. E ela disse, sim, mas o problema é que isso não é passado adiante. E eu disse, como assim? Ela disse, nossos filhos se importam mais com os tênis caros. Eles não sabem como trabalhar, tudo o que eles querem é jogar videogames legais. E eles são exatamente como o povo do Ocidente, eles são exatamente como os seus jovens. E ela continuou, isso não vai se sustentar. Estamos perdendo os nossos filhos. Você entende? Eu venho de uma geração em que os homens trabalham voltados para o relógio. Agora, eles não faziam biblicamente, mas eles eram homens que passaram fome quando crianças. Eram homens que foram para a guerra, que ficavam felizes em virar hambúrgueres 12 horas por dia, se isso significasse que eles podiam comer. Mas há um problema. A geração seguinte vem e é mais próspera. Ela é mais próspera, mais mimada e mais fraca. Está envolvida em atividades extracurriculares, em atividades, em jogos, em entretenimento, e essa era a minha geração. Então a sua geração vem depois disso. Pessoal, isso não é novo. Isso acontece o tempo todo, por intermédio da história. Eu ousaria dizer que a nossa sociedade não será capaz de sustentar os seus filhos. Que a esse ponto nós estaremos tão fracos e tão efeminados que não vamos poder nem nos sustentar como sociedade. E tomarão controle de nós. Você está entendendo? O governo funciona assim, grandes governos. Quando as pessoas querem abrir mão de todos os seus direitos, porque não querem mais assumir responsabilidades para si mesmos, então eles são um povo governado por um tirano. Você está entendendo? Vocês estão vivendo em uma era. Grandes homens nascem em meio a crises horríveis. Vocês vivem em uma era em que podem chegar até o topo, onde podem decidir não viver para vocês mesmos, não viver para entretenimento, não viver para ter a melhor vida aqui e agora. Vocês vão viver para a eternidade, por algo muito maior que vocês, para salvar povos, para salvar reinos. Meus meninos, eu me lembro quando Ian tinha uns 5 anos, ele sabia que eu viajava para lugares estranhos, para o Nepal, Peru ou em outro lugar. Eu sempre estava longe e ele me perguntou, papai, o que o senhor faz? E eu disse, você não vai acreditar. E ele, não, de verdade, o que o senhor faz? E eu disse, você não vai acreditar se eu te disser. E ele disse, não, papai, o que o senhor faz? E eu disse, eu luto com dragões. E o que eu estou dizendo? Filho, há uma guerra acontecendo. Há um dragão. E ele é pior do que tudo que você possa imaginar. E todos os dias centenas de pessoas são mortas. Todo dia nações desmoronam. Todo dia famílias se despedaçam. Todo dia dezenas de milhares de crianças morrem de fome. Tudo isso por causa desse dragão. E eu tenho entregado a minha vida para lutar contra ele. Você tem que decidir o que vai fazer da sua vida. Isso é muito, muito importante. Agora eu quero olhar mais profundamente por um minuto e vamos finalizar aqui. Vamos passar por algumas coisas e vamos para na próxima sessão, chegar à ideia de você e uma companheira.
Mas eu quero olhar por um minuto mais profundamente para Efésios 6, do 1 ao 3. Filhos, obedecei a vossos pais. Essa palavra significa ouvir, escutar, como quem ouve o bater na porta e vem para verificar quem é. O dever de um porteiro é alguém que vive em obediência a alguém. Agora, vocês não são mais crianças. E não há uma heresia dizendo que os filhos devem obedecer aos pais no Senhor, e por isso você tem 45 anos e ainda obedece ao seu pai. Isso não é verdade. Você ainda deve honrar o seu pai. Mas você é um homem com os seus direitos, ou pelo menos deveria. Você tomará decisões, mas eis o que você precisa entender. O tempo todo, enquanto meus filhos estiverem na minha casa, estão em minha casa, debaixo do meu teto, eu entregarei a minha vida por eles. Eu tenho que me sacrificar por eles. Eu devo ensinar eles as Escrituras, devo liderá-los com o meu exemplo, e a responsabilidade deles é me honrar. É me obedecer, ouvir a minha voz, e isso é uma responsabilidade terrível da minha parte, porque se meus filhos de fato me obedecem, então tudo o que der errado será minha responsabilidade no dia do julgamento. Se os meus filhos fazem o que devem fazer, me obedecendo, então eu serei responsável no dia do julgamento pela maneira como eu conduzi os meus filhos. Agora, no Senhor, ele diz aqui, obedeça seus pais no Senhor, no contexto da autoridade do Senhor. Eu não posso simplesmente chegar e ordenar que meus filhos façam determinadas coisas. Agora, eu faço com que eles saibam que eu estou sob autoridade. Eu estou dividindo com eles a mesma autoridade a que eu estou submetido. Isso quer dizer que não é o meu jogo, eu não sou um rei. Eu sou alguém debaixo de uma autoridade, a palavra de Deus. E já que eu devo obedecer a essa palavra, e essa palavra trouxe grande bênção para a minha vida, em minha casa eles vão obedecer essa palavra. Eles vão obedecer. Agora, pois isso é justo, é justiça, é observar a lei divina, é agradável a Deus, honra a teu pai e a tua mãe, veja eles como valiosos, extremamente valiosos. É isso que significa honrar alguma coisa, dar peso, dar dignidade. Você pode dizer, meu pai é um incrédulo, meu pai é um alcoólatra. Isso pode ser verdade, mas sempre que você puder, o máximo que você puder, busque honrar a ele. Até mesmo saber a opinião dele, querer saber o que ele acha. Ir a ele em primeiro lugar. Não quer dizer que você concorde com ele o tempo todo, nem faça tudo o que ele diz, mas significa que você honra o seu pai. Você deve mostrar o valor dele, você mostra o valor da sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Uma referência a uma vida abençoada, sem medo, medo do julgamento divino. Você entende? Você pode desonrar seu pai e sua mãe. E isso pode afetar toda a sua vida. Não só isso, mas pode afetar seus filhos e os filhos dos seus filhos. E daí por diante, você entende? Que a sua rebelião pode ser levada por intermédio das gerações. Imagine Salomão chegando para o pai dele, o rei Davi. Digamos que Salomão tem uns 15 anos. Ele diz, pai, eu tenho notado que as garotas são bonitas. E Davi diz, bem, Salomão, isso é bom. Elas são mesmo. Isso é uma coisa boa, masculina, algo que você deve fazer. E isso é maravilhoso. E ele diz, sim, mas eu tenho perguntas. Como o Senhor conheceu a mamãe? Dá para imaginar? Como o Senhor conheceu a mamãe? Bem, eu estava caminhando pelo topo do palácio e eu vi ela lá embaixo tomando banho. Bom, pai, eu tenho certeza de que ela se cobriu e o senhor se virou, né? Na verdade, não, eu não me virei. Eu mandei chamar ela aqui no palácio. Bem, pai, eu acho que não teve problema, né? Afinal de contas, olha, ela era solteira, o senhor também. Na verdade, não. Ela era casada. Bom, pai, eu tenho certeza, bem... Olha, o senhor viu que ela tinha um marido e olha, bem... Não, eu matei o marido dela. E olha para Salomão depois dele. Quantas concubinas, quantas esposas. Você entende? O que nós fazemos tem um impacto tremendo naqueles que nos seguem. Um impacto tremendo. Agora,
Também, nessa obediência aos pais, nós devemos ir além da obediência até a honra. Levítico 19:32, diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Uma das coisas que eu ouço homens dizerem é, eles ficam impressionados. Eu fico impressionado quando alguém sabe apertar minha mão. Quando um rapaz de menos de 30 anos sabe apertar minha mão. E quando sabe até mesmo me honrar. Você entende? Nós viemos de uma era sem honra. Isso sempre me pega algumas vezes. Olha, se eu falar com o John MacArthur, eu digo, Dr. MacArthur, não, eu digo, sim, senhor. E eu escuto esses caras de 19 anos dizendo, eu fui falar com o John outro dia, e vão dar tapinhas nele. Onde está o senso de honra? Onde está o senso de honra? De honrar o ancião. Eu ouvi que Susanna Wesley, que criou John e Charles Wesley, para ensinar os seus filhos sobre como honrar um adulto, ela entrou e saiu de uma sala um dia, acho que umas 150 vezes, para que quando ela se levantasse da cadeira, eles parassem de brincar, se levantassem e olhassem para ela, até ela sair da sala. Então eles voltavam a brincar, ela voltava para a sala, eles se levantavam, paravam de brincar e olhavam para ela. Olha, eu sei que isso pode soar extremo para vocês, mas nós somos um povo que não honra mais nada. E isso é muito, muito triste. Muito triste. Perdemos muito. Eu quero agora que vejamos as punições divinas para a desobediência à autoridade. Judas 1:6. E há anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Deus criou as estruturas de autoridade. E exceto pela violação da consciência humana, nós devemos obedecer essa autoridade. E isso tem a ver com seus pais. E sempre que eu falo isso, alguém se levanta e diz, mas se meu pai me mandar construir uma bomba e explodir o Empire State, eu vou a ele e digo, qual foi a última vez que seu pai te mandou fazer isso? Seu problema com seu pai não são algumas coisas antiéticas que ele te pede para fazer. Seu problema com ele é quando ele te manda tirar o lixo e limpar o seu quarto. Você está entendendo? Estamos sempre procurando uma válvula de escape para não nos submeter. Deuteronômio 21, do 18 ao 21. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta e lhes dirão, este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo o Israel ouvirá e temerá. E você diz, isso é absurdo. Obviamente, a Escritura não se importa com a vida humana. Bem, deixa eu fazer uma pergunta. Já que nós permitimos a absoluta rebelião na família contra a autoridade, quantas pessoas não morreram como consequência disso? Eu pergunto a vocês, infinitamente mais. Não que devamos fazer isso. Isso era em uma economia especial, uma dispensação especial, algo específico acontecendo. Mas ao mesmo tempo você precisa ver que isso é um crime que destrói a sociedade. No entanto, é o mesmo crime que é promovido na nossa sociedade e na cultura de hoje em dia. Ok? Agora, quando voltarmos, falaremos sobre toda a ideia de você ser um rapaz e a ideia de uma companheira, uma futura esposa. Coisas que possam te ajudar a entender biblicamente o que você deve ser. Vamos ao Senhor em oração agora. Pai, eu te agradeço por este momento e te agradeço por esses rapazes que estão aqui. Senhor, fortaleça eles e os abençoe. Senhor, que eles conheçam a verdade na sua aplicação e a obediência à verdade. Muito mais cedo do que aquele que a eles fala. Que eles não desperdicem suas vidas.
que eles se tornem homens à imagem de Jesus Cristo. Em seu nome nós oramos. Amém.